Você sabia que Abraão, o patriarca das três grandes religiões monoteístas, teve uma terceira esposa? Muito além de Sara e Hagar, uma figura misteriosa e pouco mencionada na Bíblia aparece, Quetura. Quem era essa mulher? E mais intrigante ainda, onde estão seus descendentes hoje? Queturá, muitas vezes esquecida na sombra das histórias mais conhecidas de Abraão, carrega consigo segredos e legados que se estendem por milênios. Imagine um quebra-cabeça antigo, com peças espalhadas ao longo do tempo e do espaço, que quando montado revela uma rica e complexa de culturas e povos. Hoje, vamos desvendar o enigma de Queturá, explorando suas origens, sua relação com Abraão e traçando o destino de seus descendentes. Vamos descobrir como essas linhagens influenciaram a história e onde estão atualmente. Este é um mergulho profundo em uma parte menos conhecida das narrativas bíblicas, mas que tem um impacto duradouro e fascinante. Então, prepare-se para uma jornada que vai muito além dos textos sagrados, cruzando as fronteiras da arqueologia, da história e das tradições culturais. Vamos juntos nessa viagem no tempo, em busca dos descendentes de Queturá. Após a morte de Sara, a primeira esposa de Abraão, a Bíblia nos revela que Abraão tomou uma nova esposa chamada Queturá. Mencionada de forma breve no livro de Gênesis, Queturá é uma figura envolta em mistério e menos discutida nas tradições religiosas. A identidade e origem de Queturá não são amplamente detalhadas, deixando espaço para especulações e interpretações. Alguns estudiosos sugerem que ela poderia ter sido uma concubina, uma mulher de status inferior às esposas, mas ainda assim respeitada e reconhecida. Outros defendem que ela era uma esposa legítima, dada a menção explícita de seu casamento com Abraão. A incerteza sobre seu status é um reflexo das complexidades sociais e culturais da época em que esses textos foram escritos. Com Queturá, Abraão teve 6 filhos: Zimran, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Cada um desses filhos representa uma linhagem que, segundo as tradições, se espalhou e influenciou diversas regiões e culturas. Zimran é mencionado na Bíblia apenas de passagem, e há poucas informações sobre ele. Joksã, por outro lado, é conhecido por ser o pai de Sabá e Dedã. Sabá, em particular, é associado para os sabeus, um povo que se tornou conhecido por seu comércio de especiarias e riqueza. Medã e Midian são talvez os filhos mais notáveis de Queturá. Midian é o ancestral dos midianitas, um povo frequentemente mencionado na Bíblia. A relação entre os israelitas e os midianitas é complexa, variando de alianças a conflitos. Moisés, um dos líderes mais icônicos da história bíblica, encontrou refúgio entre os midianitas e casou-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Esta conexão destaca a influência duradoura dos descendentes de Queturá nas narrativas bíblicas e na história dos israelitas. Isbaque e Suá são mencionados brevemente, e suas linhagens são menos conhecidas, mas a inclusão deles na narrativa sugere que cada um teve seu papel na dispersão dos descendentes de Abraão. Através desses filhos, Queturá contribuiu significativamente para a expansão da descendência de Abraão, complementando as linhagens de Ismael e Isaque, filhos de Agar e Sara, respectivamente. Queturá aparece no texto bíblico após a passagem que menciona a morte de Sara e o casamento de Isaque, sugerindo que Abraão continuou a expandir sua família mesmo na velhice. Esta decisão de Abraão de se casar novamente e ter mais filhos pode ser vista como um reflexo de sua crença na promessa divina de ser o pai de muitas nações. A história de Queturá é um lembrete de que muitas figuras significativas na Bíblia têm papéis que vão além das narrativas mais conhecidas, adicionando camadas de profundidade e complexidade à rica história das tradições religiosas. A presença de Queturá e seus filhos na Bíblia também nos convida a considerar as redes mais amplas de parentesco e aliança que existiam na época. Seus descendentes, como os midianitas e os sabeus, interagiram com os israelitas de maneiras que moldaram o curso da história bíblica. Essas interações foram desde o comércio e aliança até conflitos, ilustrando a complexidade das relações entre esses povos antigos. Além dos textos bíblicos, Queturá e seus descendentes também são mencionados em outras tradições e textos históricos, incluindo escritos judaicos e islâmicos. Essas fontes oferecem perspectivas adicionais sobre quem era Queturá e o impacto de sua descendência. No Talmud, por exemplo, Queturá é identificada com Hagar.
sugerindo que após a separação inicial de Abraão, Hagar teria retornado sob um novo nome. Essa interpretação, embora não universalmente aceita, adiciona outra camada de complexidade à história de Quetura. Queturá é uma figura enigmática, cuja breve menção na Bíblia esconde uma influência duradoura e significativa. Seu papel como a terceira esposa de Abraão e mãe de 6 filhos importantes sublinha a riqueza e a diversidade das narrativas bíblicas, convidando-nos a explorar mais profundamente as histórias menos conhecidas que ajudaram a moldar o mundo antigo. Em última análise, a história de Queturá nos lembra que cada personagem na Bíblia, por mais brevemente mencionado, pode ter um impacto profundo e duradouro na história e na cultura. Queturá, a terceira esposa de Abraão, deu à luz 6 filhos: Zimran, Joksã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Cada um desses filhos carrega consigo uma linhagem que, segundo as tradições, se espalhou e influenciou diversas regiões e culturas. A análise dessas linhagens oferece uma janela fascinante para compreender como a descendência de Abraão se diversificou e interagiu com outras culturas ao longo do tempo. Zimran, o primeiro filho, é mencionado na Bíblia sem muitos detalhes adicionais, o que torna difícil traçar um panorama completo de sua linhagem. No entanto, algumas tradições sugerem que seus descendentes podem ter se estabelecido na região do Mar Vermelho, possivelmente no que hoje é conhecido como a área ocidental da Arábia Saudita. Ainda que as evidências sejam escassas, a menção de Zimran nos lembra da complexidade e amplitude das descendências de Abraão. Joksã, o segundo filho, é mais detalhadamente descrito como pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Sabá é frequentemente associado para os sabeus, um povo conhecido por seu papel crucial nas antigas rotas comerciais, especialmente no comércio de especiarias, ouro e pedras preciosas. Os sabeus se estabeleceram no sul da Península Arábica, na região que hoje corresponde ao Iêmen, e construíram uma das civilizações mais avançadas da antiguidade, notável por suas habilidades em engenharia hidráulica e agricultura. Dedã, por sua vez, é identificado com a área ao norte da Arábia, onde seus descendentes se tornaram conhecidos como comerciantes e guerreiros. As tribos dedanitas estabeleceram um importante centro de comércio e desempenharam um papel significativo nas interações entre os povos árabes e israelitas. Medan, o terceiro filho de Queturá, é outro personagem que aparece brevemente na narrativa bíblica e menos é conhecido sobre seus descendentes. Algumas tradições sugerem que seus descendentes podem ter migrado para a região do norte da Arábia, onde se misturaram com outras tribos locais. A ausência de menções detalhadas sobre Medan pode indicar que seus descendentes foram absorvidos por outras linhagens ao longo do tempo. Midian, o quarto filho, é talvez o mais notável entre os filhos de Queturá. Os midianitas, seus descendentes, são mencionados repetidamente na Bíblia. Eles habitavam a área que hoje corresponde ao noroeste da Arábia Saudita, ao sul da Jordânia e ao Sinai. A relação entre os midianitas e os israelitas é complexa, variando de cooperação a conflito. Moisés, um dos líderes mais icônicos da história bíblica, encontrou refúgio entre os midianitas após fugir do Egito e casou-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Midian. Esta conexão sublinha a importância dos midianitas na história bíblica e destaca a influência duradoura dos descendentes de Queturá. Isbaque, o quinto filho, é mencionado na Bíblia sem muitos detalhes adicionais. Sua linhagem é uma das mais obscuras entre os filhos de Queturá, e pouco se sabe sobre seus descendentes. No entanto, sua inclusão na lista dos filhos de Queturá sugere que ele também desempenhou um papel na expansão das linhagens de Abraão. Suá, o sexto e último filho de Queturá, é associado a uma região ao leste do Rio Jordão. Seus descendentes, conhecidos como suítas, são mencionados na Bíblia em contextos que sugerem que eles se tornaram um grupo significativo na região. A área ocupada pelos suítas é frequentemente ligada a atividades agrícolas e pastoris, e eles podem ter contribuído para as interações culturais e econômicas na região. Cada um desses filhos de Queturá representa um ramo da vasta árvore genealógica de Abraão. Embora muitos detalhes sobre suas vidas e descendentes permaneçam obscuros, a menção de seus nomes na Bíblia nos convida a considerar a amplitude e a profundidade das conexões familiares e culturais que se estendem a partir de Abraão. Essas linhagens, embora menos conhecidas,
ajudaram a moldar as interações entre os povos do Oriente Médio, contribuindo para a complexa tapeçaria da história antiga. Através dos filhos de Queturá, podemos ver como a promessa feita a Abraão de ser o pai de muitas nações começou a se realizar. Essas linhagens se entrelaçaram com outras culturas e tribos, espalhando-se por uma vasta área geográfica e deixando um impacto duradouro. A história de Queturá e seus filhos nos lembra da importância de explorar as narrativas menos conhecidas para obter uma compreensão mais completa das raízes e influências das civilizações antigas. Os midianitas, descendentes de Midian, o quarto filho de Queturá, desempenharam um papel significativo na história bíblica e na interação entre os israelitas e os povos do Oriente Médio. A região habitada pelos midianitas abrangia uma vasta área que incluía partes do noroeste da Arábia Saudita ao sul da Jordânia e do Sinai. A importância dos midianitas na narrativa bíblica é evidente em várias passagens do Antigo Testamento. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo os midianitas é a narrativa do encontro entre Moisés e Jetro, seu sogro, um sacerdote de Midian. Após Moisés matar um egípcio que estava maltratando um hebreu, ele fugiu para Midian em busca de refúgio. Lá, ele encontrou Zípora, filha de Jetro, e casou-se com ela. Moisés viveu entre os midianitas por muitos anos, pastoreando o rebanho de Jetro. Essa conexão pessoal entre Moisés e os midianitas destaca a relação próxima entre esses povos e os israelitas. Além disso, os midianitas são frequentemente mencionados em contextos de conflito com os israelitas. Por exemplo, na época dos juízes, os midianitas invadiram a terra de Israel, saqueando as colheitas e causando devastação. Gideão, um dos juízes de Israel, liderou uma campanha militar contra os midianitas e obteve uma vitória decisiva com a ajuda de Deus. Essa narrativa destaca as tensões e os conflitos que existiam entre os israelitas e os povos vizinhos, incluindo os midianitas. O papel dos midianitas como comerciantes e pastores também é evidente em várias passagens bíblicas. Por exemplo, José, filho de Jacó, foi vendido como escravo para uma caravana de comerciantes ismaelitas e midianitas que o levaram para o Egito. Essa história ilustra a presença dos midianitas nas rotas comerciais da antiguidade e sua participação no comércio transnacional. A história dos midianitas não se limita apenas à narrativa bíblica. Evidências arqueológicas também fornecem insights sobre a cultura e a sociedade dos midianitas. Por exemplo, escavações arqueológicas na região do Monte Sinai revelaram vestígios de assentamentos que datam do período em que os midianitas teriam vivido na área. Esses achados incluem restos de cerâmica, estruturas residenciais e artefatos religiosos, que fornecem pistas sobre a vida cotidiana dos midianitas e sua organização social. O legado dos midianitas continua a ressoar na região do Oriente Médio até os dias de hoje. Suas histórias são lembradas não apenas na tradição religiosa, mas também na cultura e nas tradições das comunidades que habitam essas áreas. A presença dos midianitas, na narrativa bíblica e nas evidências arqueológicas, destaca a complexidade e a riqueza da história antiga da região, convidando-nos a explorar mais profundamente as interações entre os povos do passado e seu impacto duradouro no mundo moderno. Além dos filhos mais conhecidos de Queturá, como Joksã e Midian, outros descendentes também tiveram um papel significativo na história e nas interações culturais e políticas da região do Oriente Médio. Embora menos detalhadas nas narrativas bíblicas, essas linhagens oferecem insights importantes sobre a diversidade e a complexidade das relações entre os povos antigos. Joksã, por exemplo, é frequentemente associado para os sabeus, um povo conhecido por seu papel proeminente no comércio de especiarias, ouro e pedras preciosas. Os sabeus se estabeleceram no sul da Península Arábica, na região que hoje corresponde ao Iêmen, e desenvolveram uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Sua riqueza e influência se estenderam além das fronteiras da Arábia, e eles desempenharam um papel crucial no comércio entre o Oriente e o Ocidente. Outros descendentes de Queturá, como os sabeus, também contribuíram para a disseminação de conhecimento e cultura entre os povos da região. Eles eram conhecidos por suas habilidades em astronomia, matemática e filosofia, e suas contribuições tiveram um impacto duradouro no desenvolvimento da ciência e da cultura no mundo antigo.
Além dos sabeus, os descendentes de Queturá também se espalharam por outras regiões do Oriente Médio, deixando sua marca na história e na cultura local. Por exemplo, os descendentes de Joksã podem ter migrado para áreas próximas à Península Arábica, onde se misturaram com outras tribos locais e contribuíram para a formação de novas comunidades e identidades. Os descendentes de Queturá também desempenharam um papel importante nas interações entre os povos do Oriente Médio. Suas rotas comerciais e alianças políticas ajudaram a moldar o curso da história da região, influenciando eventos e decisões que afetaram milhões de pessoas ao longo dos séculos. Embora muitos detalhes sobre essas linhagens permaneçam obscuros, sua inclusão nas narrativas bíblicas e em outras tradições históricas destaca a importância da diversidade e da interconexão dos povos do Oriente Médio. Suas influências se estendem além das fronteiras geográficas e temporais, lembrando-nos da complexidade e da riqueza da história da região e de suas muitas camadas de cultura e tradição. As evidências históricas e arqueológicas relacionadas para os descendentes de Queturá oferecem insights valiosos sobre as interações culturais, políticas e econômicas no mundo antigo do Oriente Médio. Embora as narrativas bíblicas forneçam uma base importante para entender esses povos, as descobertas arqueológicas e as fontes históricas complementares ajudam a pintar um quadro mais completo de suas vidas e influências. Escavações arqueológicas em várias regiões do Oriente Médio têm revelado vestígios de assentamentos que datam de períodos associados para os descendentes de Queturá. Por exemplo, no sul da Península Arábica foram descobertos restos de cidades e vilas que podem estar ligados para os sabeus, descendentes de Joksã. Essas descobertas incluem estruturas residenciais, sistemas de irrigação e artefatos religiosos, que fornecem pistas sobre a vida cotidiana e a organização social dos antigos habitantes da região. Além disso, evidências arqueológicas encontradas na região do Monte Sinai sugerem a presença de assentamentos que podem estar associados para os midianitas, descendentes de Midian. Esses vestígios incluem restos de cerâmica, utensílios domésticos e estruturas religiosas, que fornecem insights sobre a cultura e a religião dos midianitas. As escavações também revelaram inscrições e textos antigos que podem fornecer informações adicionais sobre a história e a identidade dos povos da região. Além das descobertas arqueológicas, fontes históricas adicionais também lançam luz sobre os descendentes de Queturá. Por exemplo, escritos antigos de historiadores gregos e romanos fazem menção para os povos do Oriente Médio, incluindo os sabeus e os midianitas. Esses relatos oferecem perspectivas externas sobre a história e a cultura desses povos, complementando as narrativas bíblicas e as evidências arqueológicas. As evidências históricas e arqueológicas relacionadas para os descendentes de Queturá também têm implicações mais amplas para a compreensão da história do Oriente Médio. Elas fornecem insights sobre as rotas comerciais antigas, os padrões de migração e a interação entre os povos da região. Além disso, essas descobertas ajudam a desafiar e enriquecer nossas narrativas sobre o passado, destacando a diversidade e a complexidade da vida no mundo antigo. No entanto, é importante reconhecer as limitações e desafios associados à interpretação das evidências históricas e arqueológicas. Muitas vezes, as fontes são fragmentadas e ambíguas, o que torna difícil reconstruir com precisão a história dos povos antigos. Além disso, as descobertas arqueológicas estão sujeitas a interpretações variadas e podem ser influenciadas por preconceitos culturais e ideológicos. Apesar desses desafios, as evidências históricas e arqueológicas relacionadas para os descendentes de Queturá continuam a oferecer insights valiosos sobre a vida no mundo antigo do Oriente Médio. Elas nos convidam a explorar mais profundamente as conexões entre os povos da região e a reavaliar nossas compreensões existentes sobre a história e a cultura do Oriente Médio antigo. Os descendentes de Queturá têm um lugar na história antiga, mas também levantam questões intrigantes sobre seu legado e influência nos tempos modernos. Embora as narrativas bíblicas forneçam uma base para entender suas origens, a questão de onde estão os descendentes de Queturá hoje é complexa e multifacetada. É importante notar que identificar os descendentes de Queturá nos dias de hoje é desafiador,
principalmente devido à vasta gama de povos e culturas que se desenvolveram ao longo dos milênios. Muitas das tribos e povos mencionados na Bíblia desapareceram ao longo do tempo, absorvidos por outras culturas ou deslocados por mudanças políticas e sociais. Além disso, as migrações e movimentos populacionais ao longo da história podem ter levado os descendentes de Queturá a se espalharem por várias regiões do mundo. No entanto, algumas tentativas foram feitas para traçar os possíveis descendentes de Queturá nos dias de hoje. Alguns estudiosos e genealogistas sugerem que as tribos árabes podem ter conexões históricas com os descendentes de Queturá. Essas conexões são baseadas em tradições orais, registros históricos e análises genéticas que sugerem uma ligação entre certas populações árabes e os antigos povos do Oriente Médio. Por exemplo, os midianitas são frequentemente associados para os beduínos da Península Arábica, que preservaram tradições e práticas culturais que remontam para os tempos antigos. Da mesma forma, os sabeus, descendentes de Joksã, podem ter deixado um legado cultural e genético entre certas tribos árabes do sul da Península Arábica. Além disso, os povos árabes compartilham uma herança linguística e cultural comum, o que pode refletir conexões ancestrais mais antigas. As línguas semíticas, faladas pelos povos do Oriente Médio, incluindo o árabe, têm raízes comuns que remontam à antiguidade, sugerindo uma história compartilhada entre esses povos. No entanto, é importante notar que essas conexões são baseadas em evidências indiretas e especulações e muitas vezes são contestadas por estudiosos e pesquisadores. A identidade e a descendência dos povos do Oriente Médio são complexas e multifacetadas, e é difícil traçar uma linha direta de descendência até os antigos descendentes de Queturá. Em última análise, a questão de onde estão os descendentes de Queturá hoje continua a ser objeto de debate e especulação. Embora as evidências históricas e culturais ofereçam pistas interessantes, a história complexa e dinâmica da região do Oriente Médio torna difícil traçar uma conexão direta entre os povos modernos e os antigos descendentes de Queturá. O legado desses povos, no entanto, vive através das histórias e tradições que continuam a moldar a cultura e a identidade da região até os dias de hoje. À medida que exploramos a história dos descendentes de Queturá, mergulhamos em um mundo de narrativas antigas, descobertas arqueológicas e especulações sobre o legado desses povos. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, o papel dos descendentes de Queturá na história do Oriente Médio tem sido marcado por uma série de influências culturais, políticas e econômicas. A história de Queturá e seus descendentes nos lembra da complexidade e da riqueza da história antiga da região do Oriente Médio. Suas narrativas estão entrelaçadas com as histórias dos israelitas, dos povos árabes e de muitas outras culturas e civilizações que habitaram essa terra ao longo dos séculos. Suas rotas comerciais, suas alianças políticas e seus conflitos moldaram o curso da história da região, deixando um legado duradouro que continua a ressoar nos dias de hoje. No entanto, muitos aspectos da história dos descendentes de Queturá permanecem obscuros e sujeitos a especulações. A falta de evidências diretas e o passar do tempo tornam difícil traçar com precisão a história desses povos e seu destino final. As migrações, as guerras e as mudanças políticas ao longo da história podem ter levado os descendentes de Queturá a se dispersarem por várias regiões do mundo, tornando sua identificação uma tarefa desafiadora. Apesar desses desafios, a história dos descendentes de Queturá nos convida a explorar mais profundamente as interações entre os povos do Oriente Médio e a reavaliar nossas compreensões existentes sobre a história e a cultura da região. Suas narrativas oferecem uma perspectiva única sobre a diversidade e a complexidade da vida no mundo antigo, destacando as muitas camadas de cultura e tradição que moldaram a história do Oriente Médio ao longo dos séculos. Em última análise, a história dos descendentes de Queturá é um lembrete da importância de preservar e explorar as narrativas menos conhecidas da história antiga. Suas histórias enriquecem nossa compreensão do passado e nos ajudam a reconhecer a diversidade e a riqueza da história humana. À medida que continuamos a investigar e a aprender mais sobre esses povos, esperamos ganhar uma compreensão mais profunda e abrangente da história do Oriente Médio e do mundo em geral.